Sporteca Talks, tecnologia e inovação no esporte. Chega mais, toda semana temos um encontro com os profissionais que estão transformando a indústria do entretenimento esportivo. Temas quentes e já estamos na segunda temporada especial sobre Copa do Mundo. Vem aí! Olha, hoje eu converso com a Carolina Mota, que é gerente de marketing da Panini. Que carinho a gente tem por essa empresa, né? Que já tem, 60 anos de estrada. Então, um papo muito bom e, é claro, um convite para você colecionar, colar aqui junto com a gente. Carolina, bem-vinda, muito bom tê-la conosco aqui. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Bom, primeiro vamos falar um pouco sobre essa Panini, né, que há tantos anos encanta os corações. E é exemplo do Lego, né, que também pega crianças, adolescentes e adultos. Eu acho que é uma das marcas, uma das empresas que tem essa particularidade, né? Une diferentes gerações, perfis, classes sociais. É para todo mundo, claro, respeitados aí os interesses, né, de cada fã, de cada torcedor ou torcedora, mas eu acho que tem esse carinho, né? Então, primeiro para explicar um pouco o que é a companhia, são divisões diferentes e você cuida especialmente de colecionáveis, né? É isso mesmo. A Panini tem mais de 60 anos, né, de atividade aí no mundo. A nossa matriz é ali em Modena, na Itália. E a gente tá aqui no Brasil já há alguns anos, né? A gente lança o álbum da Copa do Mundo desde 1970. Então tem aí alguns anos de experiência de álbum de Copa do Mundo, mas a Panini hoje trabalha basicamente com publicações e colecionáveis. Sendo publicações, quadrinhos, gibis e mangás, e colecionáveis são os álbuns de figurinha, no qual eu sou a gerente hoje de marketing dessa divisão. E aí conta um pouco para a gente desse interesse, né, desses perfis de público, já entrando na nossa área, que hoje a gente vai ficar em colecionáveis. Eu brinco que todo convidado ou convidada tem data para voltar, porque a gente nunca esgota o assunto, mas que nos interessa, e claro, olhando para a Copa do Mundo, para o álbum desta edição. Mas, enfim, um panorama um pouco, né, do que é a Panini nesse sentido em colecionáveis, voltando um pouco esse histórico, como você falou, desde 70, que para a gente é uma alegria, né, com o título, e de como essa empresa consegue se manter inovadora, né, que é o nosso recorte aqui, quer dizer, essencialmente off, do ponto de vista da materialização do produto, né, mas inovando sempre e agora também cada vez mais uma operação on. Então, eu queria primeiro que você falasse um pouco desse perfil do público ao longo desses anos e da primeira edição até aqui, né? Como é que vocês foram transformando a edição do álbum da Copa do Mundo? Então, eu acho que é a particularidade. Tem algumas questões para o álbum da Copa desse ano que eu acho que são bem interessantes, né? Mas, ao longo dos anos, a Panini vem ampliando o escopo de target do seu produto Copa do Mundo, né? Então, você tem aí uma curva ascendente muito acentuada desde 2010, que foi quando a coisa começou a pegar mesmo aqui no Brasil, né? Então, até bem recente, assim. Era uma tradição, mas não era uma tradição como hoje a gente vê tão forte, com as pessoas se reunindo em qualquer lugar para trocar figurinhas. Esse movimento que a gente vê já desde 2010 até hoje, né? Então, eu acho bem interessante e eu tenho alguns achismos de por que 2022 está sendo do jeito que está sendo, né? Na minha opinião, porque aí eu ainda não tenho dado, eu acho que depois que a gente passar a cópia, a gente olhar para os números, aí a gente vai conseguir olhar mesmo como isso se comportou, como foi a venda, onde vendeu mais, qual era o perfil desse consumidor. Mas, por enquanto, a gente ainda está no meio da Copa, né? Da Copa Panini, sim, não da Copa do Mundo. Então, ainda não tenho esses números finalizados. Mas o que eu posso dizer para você, eu acho que a pandemia, ela deu uma amplificada, porque o álbum de figurinhas, ele é basicamente um instrumento de socialização, né? Então, você pega o álbum e você faz o álbum para trocar figurinha com o seu amigo, para trocar figurinha com o seu colega de trabalho, para trocar figurinha. Filhas, né? Exato. Uma provocação, uma brincadeira, até um conhecimento, óbvio, para, né, pessoas, crianças e adolescentes entrarem em contato com isso, enfim. Exato, é o primeiro contato da criança com
a Copa do Mundo normalmente, né? Então, antes de começar a Copa do Mundo, para uma criança que tem aí 5, 6 anos, o pai e a mãe já compram o álbum de figurinha para ele já começar a entender quais são os países, quem são os jogadores. E é o primeiro contato dessa criança com a atmosfera de Copa. Então, sendo um instrumento basicamente de socialização e tendo 2 anos de pandemia, né, que a gente está saindo agora, né, que foram completamente caóticas no sentido social, o álbum de figurinhas da Copa veio para resgatar isso, né? Então a gente tem uma socialização acentuada. Eu ouvi uma matéria de um menino contando que ele conheceu a escola inteira dele por conta. Ele falou exatamente assim: se tem um álbum da Copa, eu sei quem é. Que ótimo. Então, é um instrumento que as empresas até usam muito dentro das companhias para ter uma integração maior da equipe. Então, é muito, para mim, né, no meu ponto de vista, eu acho que esse foi o principal ponto dessa Copa tão acentuada, das pessoas estarem tão engajadas com o álbum da Copa esse ano. Foi uma loucura, né? Tá sendo uma loucura. Então você percebe aí, colocando nesse histórico, desde 70 até aqui, que essa edição está entre uma das melhores do ponto de vista de venda. Lógico, você acabou de falar que não tem o fechamento, que está acontecendo, mas dentro de todas as edições significa já um sucesso nesse sentido? Sim, sim. É uma Copa que está sendo muito, muito interessante para a gente, né? Não só pelas vendas efetivamente, mas pelo movimento que a gente vê de interesse, de engajamento da sociedade como um todo, né? Não só grupos específicos de colecionadores. Então, está sendo bem interessante mesmo. Quais outras edições foram importantes? E eu imagino que tem aqueles colecionadores mais famosos, que de repente tem tudo. Eu não sei nem se vocês têm algum tipo de museu ou de mapeamento disso, né? Porque imagina ter um álbum completo de 70, tudo bonitinho ali, né? Eu acho que é uma questão até de resgatar essa memória também, né? Sim, a gente tem alguns colecionadores que são parceiros da Panini, né? E que a gente tem uma troca bem legal com eles nos ajudam com material histórico, né? Então é bem importante isso. E eu acho que desde 2010 a gente vem numa crescente, né? Eu acho que 2014, pela Copa ter sido no Brasil, foi bem importante, mas ao longo desses anos a gente tem crescido aí em relação à visibilidade de marca, a engajamento, a vendas, a tudo. A operação um pouco, né, Carolina, acho interessante, né? De que maneira vocês trabalham hoje no Brasil, né? Pontos de venda, a gente está falando de uma empresa de novo, né? Que tem o produto ali off, né? E ao mesmo tempo tem a operação online. Então, para entender um pouco mais por dentro aí dessa questão comercial, né? De como se dá e o que vocês estão buscando em termos de soluções até no digital, né? De tecnologia para expandir ou para melhorar também toda essa atuação de vocês aqui. Hoje a gente tem uma loja online, né, que é a loja Panini. A gente fez uma transição e agora a loja Panini é operada 100% pela Panini. Legal. A gente ampliou muito os nossos pontos de vendas para essa Copa, porque a gente sabe que houve uma diminuição expressiva das bancas de jornal, né? Então, a gente teve que ampliar aí o nosso escopo e a variedade de varejos do qual a gente atendia. Então, a gente tem bastante distribuidores, né? A gente diversificou bastante esse ano, né? Até delivery, você encontra figurinhas para comprar e tudo mais. Então, o que eu acho muito interessante, porque a gente tem um ano que vem muito importante também, né, em termos de produto de esportes. Então, eu acho que a gente vai ter mais variedade de pontos de venda onde esse consumidor vai poder alcançar os nossos produtos. Quando você fala de ano que vem, é ano de Copa do Mundo feminina, é isso? Ano pré-olímpico, né? Exato, nesse sentido. Nesse sentido, exatamente. E aí, pensando um pouco até na variedade, né? Álbum Copa, óbvio, mas também Brasileirão, né? Vocês trabalham esse produto. E como é que é também, como tem sido pensar a cada edição
Também queria saber se vocês têm uma área específica de inovação ou pessoas que acabam ajudando e contribuindo com você, né, no marketing para criar, às vezes, ideias e formatos, enfim, se vocês estão se dedicando a isso, como é que é, né? Uma curiosidade, porque, de novo, é uma empresa consolidada, né? Sim. Tem muito claro o seu core, mas com os tempos, né, vão mudando, a gente está nessa questão da era digital, enfim, tudo isso que está chegando, como é que vocês pensam nesse sentido também? A gente sempre olha para isso, né? E a gente tem o álbum digital como um pilar. Então, hoje você tem um álbum da FIFA, da Copa do Mundo digital. Você pode fazer sua coleção digitalmente e não fazer a física, por exemplo, se essa for uma vontade sua. E não só com o álbum da Copa, mas tem vários álbuns que a gente lança a versão digital e você pode fazer sua coleção digitalmente, né? Porque eu acho que isso é uma demanda, né, dos novos tempos. Por mais que eu ache que a gente precisa do off, né? As pessoas precisam se encontrar, esse resgate do papel, da gente trocar. A gente está vendo quão importante está sendo a socialização. Por isso que eu estava batendo na tecla que a socialização é super importante, que o álbum da Copa ajudou e está ajudando nessa ressocialização, principalmente de criança, né? Depois desses anos que a gente passou aí mais de reclusão. Mas, hoje, a gente tem um consultor de futebol que trabalha com a gente, que é quem cuida bastante dos nossos produtos. Tem o Henrique, que é o nosso coordenador editorial, que faz desenvolvimento de produto para a gente também. E a gente tem parceiros como Sporteca, né, que a gente já fez alguns trabalhos em conjunto, que podem dar consultoria para a gente específicas. A gente tem a agência, né? A gente está mudando de agência agora, agência de criação, mas a gente tem sempre uma agência que nos dá e faz toda a pesquisa necessária para a gente saber para onde a gente vai em termos de produto, em termos de comunicação. Então, é um pool de pessoas e companhias e organizações para a gente conseguir entregar o melhor produto para o nosso consumidor. Porém, contudo, eu queria deixar claro que Brasileirão é o nosso xodó. Que legal. Porque é o nosso campeonato, Sim. né? O campeonato mais disputado do mundo. Pela quantidade de times, pela quantidade de rodadas, a gente sabe como é. E move paixões, né? Então, a gente tem um carinho muito especial aí pelo Brasileirão e eu acho que ano que vem a gente vai ter muitas novidades. É interessante porque, de fato, você fala aí da coisa física, né? Eu também sou muito a favor e, enfim, a gente sabe que comunicação é troca, é vínculo e é estar presente, né? E cada vez mais, se a gente entender que é possível trafegar no digital, né? Que já nem é um termo muito novo, mas é exatamente esse vai e vem no ambiente on e off, eu acho que todos nós vamos nos beneficiar, né? A tecnologia, o digital está a serviço para facilitar. E muitas vezes eu acho que nisso há uma falta de compreensão, né? Que a tecnologia é maléfica, que as pessoas não saem do digital. Não, ela está para o bem, é só a gente saber usar, né? Então, se você tem a oportunidade, porque, de fato, se algumas pessoas não conseguem comprar fisicamente, acessar, enfim, é uma forma de acesso, né? Então, pensando no Brasil, e depois eu até queria que você desse um panorama de como vocês estão, né? Falando aí desse país aí de mais de 200 milhões de pessoas, que isso facilita e democratiza também o acesso, né? E, por outro lado, o off também facilita para quem ainda não está digitalizado como um todo, né? Mas eu só queria ainda, antes da gente falar de Brasileirão, de quando você pensa em Copa, e nessa questão agora do álbum e dessa edição, como são, se vocês olham, né, para as particularidades, por exemplo, a primeira Copa no Oriente Médio, né, tem toda a questão aí da inovação também dos estádios, de como foi o processo de construção, tem a cultura árabe muito forte, a gente também já entrevistou aqui o secretário-geral da Câmara Árabe, né, que representa 22 países, então a gente falou um pouco sobre isso, como a experiência do fã e do usuário num país com uma cultura bem diferente, e tem, evidentemente, as questões de gênero, né, tem a questão da mulher. Vocês olham toda edição de Copa entram nessa camada ou não? Ficam mais no produto e de como trabalhar a cultura geral, sem entrar em pormenores de cada edição ou de cada país? Olha, Beth, o desenvolvimento do álbum da Copa, ele é feito pela nossa matriz, não é feito aqui no Brasil com aprovação direto com a FIFA. Então, esse processo de desenvolvimento, até onde eles chegam, o que vai entrar no álbum,
não passa pela gente. Então, eu não sei te dizer com certeza se são levantados esses pontos ou não. Acredito que sim, porque todo álbum ele vem recheado de informações, e informações diversas, né? Informações. Então, eu acho que há uma pauta de até onde a gente vai, o que a gente vai abordar, quais elementos da cultura desse país que está sediando a Copa vão ser incorporados no álbum, né? Porque se você olhar o álbum da Copa hoje, ele é basicamente o Catar, né? As cores, todo o grafismo que tem no álbum. Então, eu acredito que sim, mas não posso te afirmar com 100% de certeza. Tem países que fazem mais sucesso, tem curiosidades assim que você consegue dividir com a gente ainda, né, falando de Copa, quando tem álbum, que é uma coisa muito especial, né, evidentemente pelo tempo, né, a gente espera aí 4 anos, enfim, ao passo que, de novo, a gente já vai falar de Brasileirão, que está recorrente, mas também sempre tem novidades, né, porque, claro, cada edição tem uma particularidade, mas ainda de Copa tem algo assim que chama mais atenção? De jogador, de seleção, enfim, não sei, algum outro ponto que você levantaria, assim? Eu acho que o que pra gente chama muita atenção no álbum é a paixão que desperta nos torcedores, né? Então, a gente foi impactado com muitos vídeos de torcedores da América Latina tirando Messi, aqui do Brasil tirando Neymar e chorando, se emocionando, que né? Legal. Tem muito vídeo de criança tirando e realmente se emocionando. Também não posso deixar de mencionar, a gente teve esse ano o Peu Maron, né, que é uma criança deficiente visual, que fez e adaptou o álbum em Braille, e aí a gente trouxe ele para a Panini, a gente fez o Gui em Braille junto com a Fundação Dorina Noel, a gente fez uma quantidade de álbuns em Braille para as fundações que tenham majoritariamente e que atendam majoritariamente crianças deficientes visuais. Então, eu acho que esse tipo... O álbum da Copa ele acaba unindo as pessoas, né? Cria um vínculo emocional com as pessoas que é muito legal de ver e de acompanhar e de participar desse processo, sabe? Eu ia perguntar exatamente isso, dessa questão de acessibilidade, né? Eu vi esse case, achei super interessante e não deixa de ser uma resposta inovadora, né? Quer dizer, a demanda vem por parte de um consumidor, né? Um cliente, enfim, um fã da marca, e vocês respondem pensando alternativas. Aí, só pegando o gancho, vocês pensam em seguir de alguma maneira com esse trabalho de dar acesso, de pensar em outros materiais em Braille? Eu sei que sempre tem um trabalho, eu conheço um pouco a trajetória da Fundação Dorina Noel, já trabalhei, de certa maneira, com eles em alguns projetos, então é complexo, né? Porque você tem aí toda uma série de um conjunto de regras, enfim, um processo para atender a essa demanda. Mas está também no radar aí de vocês continuar, de alguma maneira, promovendo isso? Sim. Está no nosso radar, a gente está implementando algumas ações de acessibilidade, então, não só em relação ao álbum em Braille, ou guia em Braille, a adaptação em Braille, mas também a acessibilidade nas nossas redes sociais, no site. Então, são coisas que vão ser implementadas ao longo do tempo e vão ser feitas para os álbuns que a gente tiver uma maior visibilidade, um maior alcance, como é Brasileirão, por exemplo. Então, sim, a gente não vai parar por aí, a gente não quer parar por aqui. Você estava falando já falando um pouco de Brasileirão, né? Quer dizer, como é que isso está rodando também com novidades? Enfim, vocês têm a forma tradicional de fazer, mas assim, o que vocês pensam? Sempre dá para melhorar alguma coisa, trazer de alguma maneira, né, isso para o fã, para o torcedor, para a torcedora, conectar, engajar. Eu tenho acompanhado um pouco as histórias, né? Não sei de que maneira vocês estão com o Denilson, né? Com o podcast, queria que você contasse, que ele é maravilhoso. Então, acho que isso também é uma forma de engajar e com uma persona tão querida e que trafega por diferentes públicos, né? E torcedores, quer dizer, eu acho que é uma das raras pessoas que consegue fazer isso. Acho que o Caio Ribeiro tem essa empatia também. Enfim, são poucas as figuras, né? Porque geralmente o torcedor se apega ali com aquele ídolo, ícone, que é exatamente daquela torcida, mas o Denilson ultrapassa isso, né? É verdade. Então, conta um pouco pra gente dessa história e também das edições, aí, como é que o Brasileirão vem se renovando dentro da Panini.
Do Denilson, a gente fechou uma parceria com o Denilson Show, né? E a gente fez dentro do podcast um quadro chamado Trocando Figurinhas, e a gente levou alguns jogadores com expressão internacional, né? O Vampeta, o Cafu, o César Sampaio e o Lugano, para falar um pouco. Eles tiravam dentro do envelope as figurinhas e apareciam alguns jogadores e eles comentavam sobre esses jogadores. Então foi um papo muito legal, que focou basicamente na Copa do Mundo, né? Desse ano, que vai acontecer aí no final do ano. E é isso que você falou, o Denilson, ele tem essa mobilidade aí entre várias torcidas, então pra gente foi um papo muito legal, porque saiu um pouco daquilo que a gente sempre faz em relação ao álbum, que é, vamos fazer campeonato de bafo, vamos fazer evento de troca. Então a gente usou o álbum de figurinha para permear uma conversa num podcast, né? Então foi bem legal, assim. Todo mundo gostou bastante, a equipe do Denilson Show também ficou bastante feliz. Então foram papos muito legais. Desculpa, antes de você entrar no Brasileirão, alguns eu acompanhei, e é isso, né? Eles trazem curiosidades e conhecimentos que são muito legais por meio da história da figurinha, né? Sim. Porque tem coisas que a gente já sabe de cor, tá certo? Mas ali a hora que tá rolando aquele encontro, né? O próprio César também, o César acho que é uma figura muito respeitada, que vai além do Palmeiras, né? Eu acho que passou evidente para outros locais, mas também ele traz esse contexto, né? E eu acho que isso é uma questão inclusiva, eu acho. A gente está discutindo tanto, né, nos tempos de hoje, de como ter uma sociedade mais equilibrada, de como a gente pode trabalhar o esporte como ferramenta, né, de transformação social, de educação, de cultura. E eu acho que nessas conversas fica muito claro, né, que o esporte e o futebol tem tanta história bacana, tem tantos representantes, que tudo aquilo que a gente não gosta, né, de ver, e infelizmente ainda acontece em termos de violência, de discriminação, de gestão, né, ou de má gestão, nesse ambiente acaba ficando interessante, e eles trazem histórias que nem sempre são possíveis, né? Porque num programa factual, num dia a dia, enfim, numa resposta mais comercial ou de mídia, né, ou até pelo tempo de programação na TV, não se pode falar. Exato. Né? Então, numa entrega como essa, eu acho que vocês acabam cumprindo também uma função muito interessante de ampliar o olhar em relação às entregas do futebol e dos seus representantes. Né? Acho que é isso, você acaba ampliando, né, esse conteúdo, né, que não seria possível em mídias tradicionais, ou eventualmente em outras plataformas, e você tem um local ali onde aquilo pode ser falado, pode ser contado. E eu acho que o Denilson faz essa transição muito bem, né? Então, o intermédio dele é bem importante para que essas histórias sejam contadas, né? Sim, sim. Então, é bem isso que você falou, concordo totalmente. E agora sim, entrando um pouco no Brasileirão, né, falando das edições, das novidades, enfim, de como vocês vão percebendo o produto, né, ao longo desses anos aí, o que também imagino, e fica como pergunta, que vai ao encontro da potência daquela edição, né? Se Sim. tem particularidades, como estão os clubes, como é que está o ânimo do torcedor, enfim, tem influências aí, né? Eu brinco para o jogador, quando está ganhando, está tudo ótimo, né? Mas ele nunca vai querer falar sobre temas e nem se envolver em coisas quando o time perde. Então, eu imagino que vocês tenham essa flutuação também em relação ao movimento do campeonato a cada ano, né? Sim, tem bastante, impacta, né? Dependendo de quão competitivo está o campeonato, quão o campeonato está acirrado, né? Quais são as torcidas, quais são os clubes que estão disputando o primeiro lugar ou estão disputando para não serem rebaixados. Tudo isso conta, né? Mas eu acho que, ademais disso, o álbum de figurinha, ele é um documento histórico daquele momento, daquele campeonato, daquele ano. Então, como o álbum da Copa é um recorte histórico, né, um documento histórico do maior evento de futebol do mundo, o do Campeonato Brasileiro também é. Então, você, por exemplo, consegue achar as primeiras figurinhas do Neymar no Santos, sabe? É tão gostoso de você resgatar isso, né? Então,
Eu vejo o álbum de figurinhas mais como esse recorte histórico aí do momento que a gente está vivendo. Mas, obviamente, a gente sofre ou se beneficia das oscilações do campeonato, dependendo de como ele está sendo disputado. A gente já fez várias inovações em relação ao álbum. Eu acho que ano que vem, eu não posso adiantar muita coisa. Um teaserzinho. Mas eu acho que ano que vem a gente vem com muita novidade. Eu acho que a Panini está no momento se reinventando, se remodelando. E a gente está com vários parceiros para o Brasileirão que fazem também muita diferença. E eu acho que o campeonato no ano que vem vai ter aí um suporte muito grande, assim, nosso, de mídia, de comunicação, de produto mesmo, e de inovação também, né? Para a gente conseguir aproveitar e ter um pouco mais de espaço que a Copa do Mundo abriu para a gente. Né? Toda vez que a gente tem Copa do Mundo, a gente acaba ocupando espaços que a gente não ocupava antes, né? Normalmente o álbum da Copa é o primeiro álbum que uma criança faz, né? Ela começa pelo álbum da Copa e depois vai fazendo os outros. Então a gente tem aí uma possibilidade muito legal para o ano que vem. E não só Brasileirão, né? A gente lança a Premier League, também La Liga. Tem vários álbuns que a gente já começa a lançar em janeiro, fevereiro de 2023. Muito bem, para fechar, porque passa muito rápido, eu queria só saber um pouco do perfil, do panorama do Brasil, se você pode dividir com a gente, né? Quais são as regiões, se tem isso mais envolvidas ou mais compradoras, enfim, algo só para a gente ter uma noção dessa Panini no Brasil, né? É muito interessante notar, né? Porque a gente sempre recorta o Brasil no Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. E o que eu posso dizer para vocês, quer dizer, a região mais engajada é a mais populosa, né? Então é mais proporcional à população. Hoje eu não consigo te dizer que tem uma região que está mais engajada do que outra. A nossa distribuição é nacional e a gente está bem contente que esse ano a gente conseguiu aí estar em todos os pontos do Brasil, não só pela Panini, através das bancas de jornal, porque a gente tem distribuição própria, mas também pelos nossos parceiros, né? Então a gente tem parceiros com capilaridades muito interessantes que estão aí no Brasil inteiro. Mas eu acho que é basicamente isso. Hoje, se eu puder falar que uma região tem maior representatividade, eu vou estar mentindo para você, porque ela é proporcional ao número de pessoas, né? Mas posso te dizer que o fenômeno que a gente está vendo aqui no Brasil não é só do Brasil. A América Latina inteira está vivendo a febre de Copa do Mundo que nós estamos vivendo. Que bom. Então, a gente sabe que os latino-americanos têm um amor aí pelo futebol. A gente sabe que outros países e outros continentes estão sofrendo com guerra, com instabilidade. Então, a gente está numa situação um pouco melhor nesse sentido. Então, a gente está vendo um engajamento aí de América Latina bem importante. Bem importante. Eu acho que também porque os países latino-americanos têm aí um engajamento com o Messi muito grande, a última Copa do Messi, então tá todo mundo aí atrás da figurinha dourada do Messi na América Latina, enquanto a gente tá perseguindo o Neymar, né? Tá certo. E tem o Cristiano Ronaldo também, imagino que há um interesse, né? Com certeza. Mas, por exemplo, Vinícius Júnior também está bem cotado. Vocês têm um ranking de jogador, fora Neymar, tem mais alguma coisa assim, de mais cotados? Neymar, Messi? Na verdade, as nossas figurinhas, elas são produzidas na mesma quantidade, né? Então, a gente não tem a figurinha que é mais rara ou menos rara. Mas a gente vê na internet. A demanda, aí né? Messi, Neymar, pessoas, tem mais alguém? Seria o Cristiano Ronaldo terceiro ou o Vinícius Júnior? Pode ser, eu acho que tá porque o Vini Júnior, essa Copa, tem tudo para ele estourar, realmente mandar muito, né? Com certeza. Eu acho que a geração, né, é muito interessante, que é uma geração mais jovem, né? São meninos com muita gana, alguns até foram, né, para a Olimpíada de Tóquio. Então, acho que é uma oportunidade também para eles. E há muita concorrência ali, óbvio, Neymar é Neymar, mas tirando isso, eu acho que eles podem aí como um todo se dar muito bem. Pena que a Itália não está, né? Eu acho que isso há que se lamentar, mas enfim, vem aí a próxima edição daqui a 4 anos.
Carolina Mota, muito bom tê-la conosco, gerente de marketing da Panini, na área de colecionáveis. Olha, fica o convite para voltar, viu? De repente, depois da Copa, para a gente analisar como foi. Pra né? gente comemorar o Hexa. É isso, tá bom. E você contar como é que foi a edição. Uma última coisa, como é que tá o seu álbum? Você já tá... Então, você sabe, menina, que eu tirei o Messi no primeiro Olha envelope. Só, que sortuda. Eu falei, gente, eu tô muito feliz. Então você já garantiu aí 50% do álbum. Já tô... O Messi tá lá, já, coladinho no meu álbum. Muito legal, obrigada. Seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Muito bom. Olha, conversa boa demais. Tenho certeza que você já está correndo para comprar mais figurinha, para fazer aí a sua jornada e completar o álbum tanto da Copa quanto do Brasileirão. Obrigada pela companhia. Toda terça a gente tem um encontro aqui no Sporteca Talks, Tecnologia e Inovação, um podcast semanal com essa potência, né, de convidados e assuntos, e nessa edição especial, segunda temporada, Copa do Mundo. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.